Estamos iniciando mais um Cal Convida, né? Hoje recebendo, né, amigos aqui, né? Gogliado, Goga, meu caro amigo dileto aqui, né? Que eu não vou falar o nome dele só para ele ficar vermelho, para ele... Bom, então iniciamos mais um Cal Convida, né? Eu vou pontuar um pedacinho do teu mini currículo, porque teu mini currículo é um imenso currículo. Que isso. Né? E então eu começo dizendo, né, que é doutor em Energia e Meio Ambiente, em Arquitetura, UPC, Universidade Politécnica da Catalunha, em 2010. Mestre em Arquitetura, Habitabilidade pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Ensino e Urbanismo pelo CESUP, graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Federal do Paraná, professor, Santa Catarina, Departamento de Expressão Gráfica, Departamento de Design de Expressão Gráfica em 2022, foi professor também aqui da Federal do Mato Grosso do Sul, da Unidep, da Católica de Santa Catarina. Bom, enfim, é um currículo vasto que esse início já dá para a gente ver, né, o tamanho do nosso amigo Gogliado. Mas o importante para a gente, né, que é a pessoa, o arquiteto, né? Então, eu passo para o Gogliado agora, para ele trazer esse currículo pessoal, e eu faço a pergunta assim, onde que estava Gogliado com 3 anos de idade? E como é que isso vem chegar aqui nesse artigo aqui? Um breve para a gente, aí sim a gente vai interagindo aqui. Bom, aos 3 anos de idade, eu estava em Londrina, no Paraná, a cidade que eu nasci, ou Maringá, que eu morei muito tempo. Mas se fosse férias, provavelmente eu estaria com a minha mãe, meus pais, aqui em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Minha mãe nasceu aqui, então tua mãe é daqui. Eu sempre vim para cá. Tem uma brincadeira que eu aprendi a andar aqui, porque os meus primeiros passos foram dados aqui no meu aniversário de 1 ano. Sim. Então, aos 3 anos, eu estava no norte do Paraná, né? E cresci morando entre Londrina, Maringá e Curitiba. Quando chegou a época de entrar na faculdade, eu já tinha escolhido, eu morava em Londrina, mas já tinha escolhido que eu queria estudar na Universidade Federal do Paraná, onde o meu tio, José Carlos, conhecido como Tecal, estudou engenharia. E até porque em Londrina não tinha arquitetura e urbanismo, né? No Paraná haviam 2 cursos, em Curitiba, na Federal e na Católica. E fui para lá, morando com os meus avós, me formei lá e em seguida minha formatura, assim, nos últimos semestres, como costumava acontecer, eu estava fazendo o projeto da casa de tios, parentes, né? Como todos, né? E eram 2 tios meus, meu tio Chico Espíndola e meu tio João Celso, que era da Melo Vieira, aqui de Campo Grande. Uhum. Então eu me formei e meu tio Chico pediu, você vem a Campo Grande para aprovar o projeto na prefeitura, que eu já tinha, o anteprojeto já estava superado. E assim eu vim de Curitiba para cá, pensando em logo ir para Londrina. Passar aqui... Que ano era? 1983, agosto de 83. E pretendia voltar para Londrina. Mas, com os conhecimentos dos meus tios, parentes, amigos, um projeto foi puxando o outro. E o que eu imaginava que seria de 1 a 2 meses aqui, se transformou em 34 anos. Né? Aqui eu fiz a minha vida profissional, minha carreira, construí a minha família aqui. Uhum. Acho que esse é o começo. É um bom começo. Com certeza. Né? Eudoro, eu sei que está curioso para saber como é que continua isso, né, Eudoro? Não, eu conheço o Gogliado já há bastante tempo, né? E uma das coisas que eu achei até interessante participar daqui é
a experiência que ele tem em todos os lados, né? Vou dar um exemplo. Ele visitou o Museu Vitra na Suíça, que ele já me falou. É verdade. Já ficou um mês em Tóquio. Foi um mês que você ficou lá? Não, fiquei 3 meses e meio. Errei, né? Mas então, poucas pessoas tiveram essa experiência que ele teve, até de como arquiteto, que morou um bom tempo na Europa, né? Então, se você perguntar, quase todos os prédios que a gente considera icônicos, quase todos ele já conhece, né? E isso é bem interessante. Não sei se os Estados Unidos ele conhece tão bem quanto a Europa, mas é sempre uma experiência e é bem interessante conversar com ele sobre arquitetura. Então você podia dar uma palhinha para a gente nessas 2 experiências que o Eudoro citou. Eu começaria falando que o Eudoro tinha provocado antes, né? No meu curso na Federal do Paraná. Sim. Era um curso muito conceituado. E os meus professores eram os que foram considerados na passagem dos anos 70 para os anos 80, os papas concursos, que venceram vários concursos no Brasil, a sede da Petrobras no Rio de Janeiro, BNDES, Centro de Convenções em Olinda. Então, nós éramos treinados durante o curso a fazer concursos, né? E na área de urbanismo, um dos meus professores é o Jaime Lerner, um pouco ausente, porque ele já tinha todos aqueles compromissos que ele tinha, né? Então, eu tive uma formação muito interessante nesse aspecto. Vim a Campo Grande, como eu contei agora há pouco, depois de 6 meses... Eu vou te interromper, porque isso é uma coisa muito importante, que a nossa geração teve e que hoje tem muita carência, que é o professor profissional. Sim. Né? Eu acredito que os meus professores, talvez 70%, eram profissionais e tinham escritório. Né? E hoje isso está muito invertido. Eu acho que provavelmente, né, a gente deve ter 10% de profissionais dando aula, né? Depende do tipo de curso, né? Nas instituições públicas você tem quase 100%. Nas privadas muda. Eu tive um contato, uma época, conheci o professor Eduardo Nise de Mello, que foi parceiro do NEMAE no projeto do Ibirapuera, um professor muito importante no estado de São Paulo, e uma vez ele me diz assim, que um curso de arquitetura deve ser formado, deve ter ali entre seu quadro docente, arquiteto-professor, professor-arquiteto e professor. Então ele dava essa gradação. O arquiteto é aquele que tem o escritório dele e contribui eventualmente. O arquiteto-professor é o que faz isso, mas já se envolve um pouco mais com o ensino. Depois inverte. É aquele que se envolve muito com o ensino, mas segue também fazendo projetos. E o professor é o acadêmico, é o pesquisador, né? Que também é muito importante. Todos são importantes, né? Sim. Um bom curso não pode prescindir de nenhuma das 2 pontas, pelo menos, né? Então, eu que trabalhei 18 anos aqui na UFMS, mais 9 anos na UFSC, me ressentia disso, porque professor de dedicação exclusiva e não podia fazer projeto. Eu fazia a minha desobediência cívica, né? Formava equipes para participar de concursos, que isso sim é permitido, né? E também aqueles, quando fica só no mercado de trabalho, o ensino de arquitetura, ele não é só fazer projeto, se a gente pegar a disciplina principal. Tem que ter a fundamentação, tem que ter pesquisas, tem que avançar. Então, essa mistura que naquela época era possível. Era possível, né? E a Federal do Paraná tinha essa característica, né? E aí, com 6 meses de formado aqui, eu já tinha alguns trabalhos, mas não o suficiente, tinha tempo sobrando, não tinha muitas relações. E um engenheiro que trabalhava com o meu tio João Celso, ele falou assim, por que você não vai dar aula? E eu, no meu tempo de faculdade, eu era muito tímido, não sabia falar em público, cheguei a tirar 0 em trabalho para quando eu tinha que apresentar seminário. Mas ele falou, não, é bom e tal, abriu um curso recente aqui e o CESUP estava no seu 3º semestre. E por contatos e tal, eu fui até lá e fui recebido pelo Emanuel de Oliveira e pelo Carlos Lucas Malles, que os 2 coordenavam. Não me lembro como eram as funções, mas os 2 coordenavam o curso.
E eles falaram assim, Emanuel falou assim, estamos precisando de um professor de conforto ambiental. Eu não tive essa disciplina no meu curso com esse nome, né? Ele falou, vai lá na biblioteca e prepara um plano de ensino. Se a gente gostar, a gente te contrata. Isso era uma segunda-feira, quinta-feira eu entrei na sala de aula, né? 8 de março de 1984. Que legal. Né? E fiquei até recente, começo de 1º de agosto, quando eu me aposentei. Né? E ali eu fiz... comecei no conforto ambiental e eu brinco assim, eu não fui ensinar... eu não virei professor porque eu sabia conforto ambiental. Eu aprendi conforto ambiental porque eu virei professor. Né? Foi o contrário. E eu já, muitos do conteúdo eu já tinha tido em matérias dispersas, né? E fui me encantando com aquilo. E logo também passei para as disciplinas de projeto. Então, a minha carreira foi assim, levando o conforto aplicado ao projeto. E os projetos com a responsabilidade ambiental, né? Trazendo o conforto ali. Foi o que eu quis fazer, né? E foram, como o Eudoro falou, foram surgindo oportunidades. Eu tive a oportunidade de participar de um programa da JICA, do governo japonês, que apoiava os países em desenvolvimento, e fui ao Japão fazer um curso de Architectural Engineering, né? Que era para arquitetos e engenheiros, principalmente arquitetos, mas que no Japão é um profissional só que faz as duas coisas, né? E conheci muita coisa, tive contatos, eram 13 colegas, cada um de uma parte do mundo, Egito, Sri Lanka, México, Venezuela, Paquistão. Então, foi uma experiência muito boa. Depois, mais para frente, eu era coordenador do curso da Uniderp e nós fizemos contato com professores da Federal do Rio Grande do Sul. Organizamos aqui um evento que na época foi impactante, que era o Fórum de Conceitos Atuais no Ensino de Arquitetura. E trouxemos 15 professores de vários lugares do Brasil, a maioria da URGS, do Rio Grande do Sul. Esse fórum depois fez brotar um curso que foi inédito no Brasil, que foi uma especialização de ensino de arquitetura. Né? Foi uma outra experiência. Isso aqui? Lá no CESUP, na época do CESUP ainda. Foi uma outra experiência. Aí o CESUP se transformando em Uniderp, a gente fez um convênio com a URGS e foi o primeiro mestrado fora da sede do PROPAR, da arquitetura do Rio Grande do Sul aqui. Aí foi uma experiência assim, nós éramos, acho que em torno de 20 professores do curso daqui, fazendo ao mesmo tempo o mesmo mestrado. Então, isso virou uma efervescência ali, né? Nós éramos assim, como professores autodidatas, né? E aí a gente começou a ter uma formação acadêmica ali. Passou o tempo, um dia eu recebi um convite do Roberto Hodgson, que era professor da UFMS, que eu não conhecia, que tinha recém aberto um curso de arquitetura e urbanismo na UFMS, que eu não sabia, e ele me convidou para ser professor substituto. Na verdade, foi eu e o Beto Ventura, né? José Alberto Ventura Couto. Fomos para lá e logo depois teve um concurso de arquitetura, de professor de arquitetura lá, então eu fui o primeiro a entrar no concurso ali. E aí, naquela necessidade, falou, a gente queria que você fosse coordenador de curso. Eu falei, não, eu já tinha sido lá na Uniderp, isso daí, o curso ali carente, faltava gente. Aí eu falei com o chefe de departamento, que era o Dari Werneck, né? Era o DEC, Departamento de Estruturas e Construções. Eu falei, Dari, então eu vou fazer um trato. Eu fico 2 anos como coordenador aqui. Depois disso eu quero ser liberado para fazer meu doutorado. E aí eu tive a oportunidade, com bolsa da CAPES, de ir para Barcelona, ficar 3 anos lá. Fiz o doutorado em Arquitetura, Energia e Meio Ambiente. Fui para lá para estudar o que estava no auge, né? Eu fui em 2007, a questão da sustentabilidade. Primeira aula, o coordenador do programa de doutorado lá, saudoso Rafael Serra,
autor de alguns livros que eu usava na disciplina de conforto ambiental, ele falou assim, olha, neste programa é proibido falar de sustentabilidade. Aí eu fiquei em choque. Eu falei, pô, arquitetura, energia e meio ambiente, não pode falar em sustentabilidade? Aí ele repetiu assim, neste programa é proibido falar de sustentabilidade, mas esse programa é totalmente sobre sustentabilidade. Te vira. Então, o que ele quis dizer é o seguinte, que ali era para se estudar as ações de sustentabilidade e não o rótulo, né? Não o pacote externo, né? O embrulho da sustentabilidade. E é uma coisa que a gente vê até hoje, né? Muita gente embarca na sustentabilidade assim, né? De algumas coisas de imagem que passam uma ideia de sustentável, mas que não são ali. Bom, não se sustentam, né? Não se sustentam como sustentáveis, né? E aí, nessa experiência, eu morando em Barcelona, eu tive acesso a muita coisa, uma cidade que fervilha a arquitetura, né? Que nem a gente discute futebol nas esquinas, né? Todo mundo sabe, dá palpite, lá eles discutem arquitetura, né? Todo mundo sabe um pouco das várias camadas da arquitetura gótica até chegar na contemporânea, né? E quando você foi para a Federal, você saiu da Uniderp ou você continuou? Foi uma passagem, saindo, entrando? Como que foi essa? Durante 6 meses eu fiquei na Uniderp e como substituto na Federal. Aí quando você fez o concurso... Quando eu fiz o concurso, aí eu tive que sair. Né? Tive que optar. Me deu pena, me deu uma dor no coração, porque eu sou muito grato ao que a instituição CESUP, professor Pedro Chaves, professora Terezinha proporcionaram, né? A gente brincava que nós éramos felizes e não sabia, porque eles investiam muito naquele curso de arquitetura, davam total liberdade aos professores, nunca houve nenhuma intromissão, né? Um curso de periferia, né? Considerando o Brasil daquela tempo, mas, por exemplo, como professor ali do CESUP e Uniderp, eu cheguei a assumir a presidência da ABEA, da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, né? E ele permitiu, incentivou, cedeu uma sala do prédio ali para ser a sede da ABEA. Legal. Foi a gente tem relatos, eu tive muito pouco. Eu cheguei a dar aula lá no CESUP. 2 anos, 1 ano e meio, alguma coisa, na época do Celso. Ok, no comecinho. Então tive muito pouco contato, mas assim, pelo Celso a gente percebia isso, que ele dava todo apoio, né? Bom, a gente sabe também que em algum momento você nos abandona, né? Exato. E vai para Floripa. E que você me dissesse como é que foi essa ida. Você não estava aposentado ainda quando você foi para Floripa, né? Qual foi essa opção de... Que não é nem Paraná, que você é Paraná, mas você pulou Paraná e foi para Floripa. Aí foi uma questão familiar, né? Eu estava aqui, achei que eu ia me aposentar aqui, terminar minha carreira. Eu tenho Campo Grande no meu coração, é o lugar onde eu mais vivi. Aqui nasceram minhas 2 primeiras filhas, aqui eu conheci minha esposa, casei, fiz amigos maravilhosos, admiro a cidade, então... Mas aí minha filha mais velha um dia fala assim, pai, já sei o que eu vou fazer de faculdade. Falei, o que, minha filha? Biologia. Eu falei, biologia é legal aqui, porque tem o Pantanal com as pesquisas. Falei, não, eu quero biologia marinha. Aí ela falou, mas falei para ela assim, Joana, quem mora a 1.000 quilômetros do mar e quer estudar biologia marinha, você quer sair de casa, né? E ela foi para a UFSC, passou e foi morar em Florianópolis. Aí nós começamos a frequentar Florianópolis, não só como turistas, mas para ver a nossa filha. E a gente tem os acontecimentos na vida, né? A minha segunda filha, a Laura, faleceu com 6 anos e meio aqui, junto com a Alice, minha cunhada arquiteta, que tinha sido minha aluna, estagiária.
E aí Joana foi, a gente sentia muito a distância e ela começou a ter alguns problemas de saúde. E um dia minha esposa Ângela falou assim, vamos para Florianópolis. Eu tô indo agora com a Aninha, que já era a nossa filha caçula que tinha chegado. E você vai depois. Eu falei, mas como? Eu tenho minha carreira aqui. Graças a bons amigos, eu pedi licença não remunerada aqui da UFMS, fui para lá e consegui 2 instituições para trabalhar, a Católica de Joinville e a Univale, que tinha curso de arquitetura em Joinville, em Florianópolis e em Balneário Camboriú. E fui bem, mas eu estava ali naquele semestre, tinha ficado um semestre indo e voltando, e aí o Richard Perassi, que tinha sido professor da UFMS, tinha se mudado para Florianópolis, estava na UFSC, ele me avisou, olha, vai ter um concurso. Esqueci de dizer, antes eu fui na UFSC, falou, será que eu consigo uma transferência? Né? Eles falaram assim, olha, é você e a torcida do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, do meu Palmeiras, todos querem vir, a gente tem um pacto aqui de que só entra professor por concurso. E aí teve esse concurso, que nem foi na minha área, mas era um concurso de representação gráfica. E eu fiz o concurso e passei. E aí, por um projeto familiar, puxado por Joana, minha filha mais velha, fui morar lá, né? Muita saudade de Campo Grande, mas enfrentando um novo desafio, uma instituição sólida, pujante, como é a UFSC. Uma experiência, né? Uma incrível experiência. Construindo novos amigos, me envolvi de novo com a classe, virei conselheiro do CAL Santa Catarina, coordenador da comissão de educação, de ensino ou de educação? A CEF. Ensino e Formação. Ensino e Formação. Né? E participei lá e fiquei até que chegou em agosto, 41 anos de formado, um netinho com 1 ano e meio, eu falei, olha, tá na hora de dedicar mais à família. E me aposentei como professor, não como arquiteto. Sim. Né? Que eu acho que agora, eu acrescento, né? Como arquiteto e pela produção, né, que a gente está vendo aqui, eu acho que você também está indo para essa área de artigos, né? Artigos científicos, artigo técnico, né? Eu queria que você falasse agora um pouco desta tua vertente, né? Nós temos 2, né, que você me apresenta aqui. Um é a função ambiental da arquitetura e urbanismo diante da crise climática, né? Que me parece que remonta ao doutorado que estava nessa ao mestrado área, e ao doutorado. Energia, que já foi apresentado, e esse outro que é a inserção da questão climático-ambiental no ensino de arquitetura e urbanismo. Ou seja, lógico, a função ambiental, né, ou a questão climática nunca teve desligada ou separada dos arquitetos. Nós, eu acho que estávamos desligada dela, né? E com todo, né, essa movimentação, essa situação, né, do planeta, né, eu acho que realmente aí aproxima e vem a importância de você dizer, não, arquiteto, essa vertente é muito forte, né? Eu digo até essencial. Então, queria que você me dissesse agora deste outro pedaço, né, do Goga, que é na questão de artigos e com essa vertente. Na escola, na faculdade, você deu alguma aula na questão... Sim. De matéria também, ok. Sim. Então, eu ia voltar um pouco, porque assim, começa quando eu entrei na área de conforto ambiental. Então, você imagina, nos anos 80... Foi escolhido a dedo lá. Porque quando falou, precisamos de um professor de conforto ambiental, vai lá estudar. E eu fui pegando os livros, principalmente o primeiro livro que me caiu na mão, Luz, Clima e Arquitetura, da professora Lúcia Mascaró, que depois veio a ser minha orientadora de mestrado, né? Então, aí o outro que veio, Arquitetura e Clima, Rafael Serra, que era o diretor do programa de doutorado que eu fiz. Então, naquela época, eu comecei a enxergar
que a importância da questão ambiental na arquitetura, né? Da arquitetura bioclimática, que aquilo me encantava. A proteção solar. Eu fiz a minha dissertação de mestrado, eficiência e forma do brise soleil na arquitetura de Campo Grande. Né? Então, a proteção solar. Quando eu fui fazer meu doutorado, eu fiz o quê? Eu fiz sobre as varandas, né? Me fugiu o nome do meu doutorado. Daqui a pouco eu me lembro. Ele vem. A repercussão ambiental do desenho das varandas na arquitetura brasileira. Sombras Profundas é o título e depois o subtítulo, né? Que é proteção solar, de novo. E aí, com mestrado e doutorado, eu comecei a produzir artigos, né? Depois com o Ângelo Arruda e com o Mário Sérgio Sobral Costa, o Marinho, né? Nós fizemos o livro Arquitetura de Campo Grande e eu selecionei, cada um foi indicando, né? A gente pegou 100 obras da arquitetura moderna e contemporânea de Campo Grande e eu busquei aquelas que tinham mais representatividade ambiental. Indo para a UFSC, no dia a dia de sala de aula, eu me afastei um pouco, porque eu fui dar aula de representação gráfica. Até para engenharia civil e mecânica eu fui dar aula. Mas na área de pesquisa eu continuei pesquisando isso daí. E no começo, lá nos anos 80, que falava de brise, tinha muitos alunos que falavam, professor, não sei para que ficar fazendo carta solar, essa coisa complicada. Os meus clientes todos vão botar ar-condicionado. E muitos arquitetos pensavam. A gente estava... Tem como resolver, né? Sim, aí a gente estava no ápice da solução tecnológica, né? As questões de ambientais eram resolvidas. A ventilação era artificial. Sim, era artificial. Mas eu já tinha visto a importância, porque a arquitetura moderna brasileira, que o Eudoro também pesquisa bastante, conhece, ela se tornou um exemplo para o mundo todo quando ela incorporou os preceitos europeus, principalmente de Le Corbusier, mas adaptando ao clima brasileiro, né? O primeiro grande edifício a ser construído com brise soleil foi o Ministério da Educação e Saúde, né? Acho que a Associação Brasileira de Imprensa foi o primeiro prédio a ter o brise, mas ele não era grande como o mesmo, 15 pavimentos, aquele pé direito e tal. Né? Então, isso daí passou a ser minha preocupação. Aí vem nos anos 90, anos 80, anos 90, vem a questão da Rio 92, vem o documento da ONU, Nosso Futuro Comum. Tudo isso eu fui incorporando as minhas preocupações de projeto e de ensino de arquitetura. E as crises climáticas recentes falaram assim, se até então era recomendável que os arquitetos se preocupassem com a questão ambiental, atualmente com a situação, a crise climático-ambiental, é inevitável, é uma obrigação. Eu tenho uma frase que eu tenho usado assim, cada traço que o arquiteto desenha é também uma escolha ambiental. Ao você projetar cada decisão, eu estou preocupado com a forma, pois essa forma tem implicações ambientais. Eu estou escolhendo qual é a tecnologia, os materiais, tem implicações ambientais, né? A ventilação, a iluminação, enfim, tudo isso, né? E aí, assim, quando eu me propus assim, tá bom, no final desse semestre eu vou encerrar, vou me aposentar, já podia estar aposentado antes. Aí eu falei, bom, eu quero deixar uma marca nisso daí, sendo pretensioso sem querer ser, mas sendo pretensioso porque, assim, esse artigo aqui, a função ambiental do arquiteto e urbanista, diante da crise climática, na verdade eu estou fazendo uma analogia modesta, mas fazendo uma analogia com os livros e os textos do Artigas, com a função social do arquiteto, do final do século XX. Nós não conseguimos atender toda a função social ainda do arquiteto, porque a arquitetura é uma profissão, os arquitetos têm que ter sua sobrevivência, mas ele tem uma responsabilidade social e cultural
muito grande. Só que hoje, então, nesse começo de século XXI, é inevitável que a gente tenha essa função ambiental também. E aí, quem é que tem essa preocupação? Todos têm essa consciência? Não. Alguns arquitetos não têm, por questão própria ou por deficiência na sua formação. Mas há aqueles que têm, mas não dominam a técnica. Eu até quero fazer projetos que atendam às necessidades ambientais, mas eu não sei o que fazer. Os cursos de arquitetura não estavam preparados, no geral, a formar isso. E mesmo aqueles que têm a consciência, têm o domínio da técnica, vão encontrar dificuldades da viabilidade econômica, de demonstrar aos clientes que vale a pena, que é necessário, isso aí, né? E eu vi que nós temos 2 ações, então, agora para fazer. Uma está diretamente relacionada ao CAL, que eu diria o CAL, talvez junto com a BEA, ou provavelmente com a BEA, que é a atualização profissional. Sabe? A educação continuada. Então, porque uma geração, ou várias gerações de arquitetos que não têm esse domínio da técnica e não têm essa sensibilidade. Então, essa é a questão do profissional que já está no mercado. Já está no mercado. E isso é um papel fundamental do CAL. Exatamente. Aliás, o CAL, na lei 12.378, tem uma parte que diz que o arquiteto é responsável por atender às demandas sociais, culturais e ambientais. Está na nossa lei. E o Código de Ética diz que o arquiteto deve atuar visando o interesse coletivo e a preservação ambiental. Então, está ali, né? Mas a gente consegue fazer isso? Sim. E aí tem a formação das novas gerações. Isso que eu ia falar, né? Que foi muito debatido, alguns acharam que não eram tão boas, que devia ser melhor, que são a aprovação das novas diretrizes. Né? Que a gente analisando não é o ideal, né? Mas que eu acho que comparando com o que a gente tem hoje, é um avanço excepcional. Excepcional. Né? Tem coisa para a gente lutar? Tem. Número de professor, mas eu acho que a abertura que ela dá, aí sim, para a gente fazer toda essa... Né? Você falou muito bem, João. É perfeita? É o ideal? Não. Mas vai no caminho para ser. Tem coisas para serem conquistadas ainda. Nós conseguimos uma primeira versão dela, que a gente construiu dentro da ABEA e com o apoio do CEAL e do próprio CAL, a gente construiu ali a primeira versão, apresentou no Conselho Nacional de Educação, a gente não acreditou que eles acataram tudo ali. Foi aprovado por unanimidade. Mas quando chegou no MEC, que precisava homologar, houve uma pressão política muito grande dos grupos da educação particular. Né? Falar de pressão política, o que eu vou falar? Pressão econômica, sei lá que pressão era, mas houve. E o que não é normal, o MEC devolveu as diretrizes sem homologar para o CNE. E aí precisou haver uma nova negociação e se perderam tópicos, mas não se perdeu a essência. Isso que eu achei, isso que eu sempre... E as diretrizes... Bom, em 94 a gente conseguiu um avanço fenomenal, que é a Portaria 1770 de 1994, que introduziu a informática na arquitetura, que introduziu o conforto ambiental e que introduziu os estudos de patrimônio nas técnicas retrospectivas que não existiam, né, até então. Depois, 2006, 2010, a gente só perdeu. A de 2010 era muito aberta e é que está em vigor até agora, né? Agora está sendo superada pela nova. Permite que se faça de tudo e ainda surge o ensino à distância, né? Que para arquitetura não dá, né? Não, uma profissão que lida do espaço não pode ser ensinada sem o espaço, né? Na abstração do espaço. Então, nas diretrizes em vigor, a questão ambiental passa assim, de passagem longe,
mas que foi aprovada agora, ela se torna essencial. Sim. Ela se torna um eixo estruturante. Exatamente. E aí, então, eu fiz uma outra brincadeira, já fiz, que o Artigas me perdoe, que eu fiz a primeira, eu fiz uma outra com Vitrúvios, foi mais atrás, né? Sim. Então, o Vitrúvios lá, não existe nada que supere a definição de arquitetura do Vitrúvios com o seu trinômio da função, a técnica e a plástica, né? Então, em latim, né, sei lá se eu estou falando certo ou não, né? Mas é o firmitas, utilitas e venustas. São mais de 2.000 anos que a arquitetura não consegue escapar disso, né? Você vai, no fim, é isso. E eu, de brincadeira, estou propondo que esse trinômio vire um quadrinômio. Então, é o firmitas, utilitas, venustas e o sustentabilitas, né? Então, a gente coloca a questão ambiental aí para formar as novas gerações, né? E com esses 2 artigos aqui, eu encerro a minha vida acadêmica, né? Não, eu acho, e o Adoro vai concordar, eu acho que não está encerrando nada, né? Não, esse é o começo, agora já fica até mais livre para... Porque a gente entende muito a vida acadêmica no sentido de dar aula, tal, na academia. Mas isso aqui, quando você escreve, quando você publica, quando você põe numa edição, né, acadêmica, quer dizer, continua a vida acadêmica também, né? Numa outra vertente, e aí sim, com muito mais liberdade, né? Provavelmente com mais tempo. Eu posso sair da universidade, mas a universidade não vai sair de dentro de mim. Tá, então, o ensino, mais ainda. Eu saio do ensino, mas o ensino não sai de dentro de mim. É verdade. Sim, você me chamou a atenção que me deixa preocupado. Não, mas essa é uma boa preocupação, né? Com certeza. E eu acho que é um desafio que nós, arquitetos, temos que ter. A tecnologia que surge para fazer projetos, né? As tecnologias digitais, a inteligência artificial, é um desafio imenso. A gente teve o desafio da introdução da computação gráfica a partir dos anos 80, 90, né? No Brasil, principalmente nos anos 90. Depois a gente teve o desafio da introdução da internet. Agora a gente tem o desafio da inteligência artificial, que a gente não sabe ainda para onde a gente vai levar. E não podemos continuar, porque não é só na inteligência artificial, mas nesse caminho onde os arquitetos estão preocupados puramente com a imagem. Nós vivemos num mundo que a imagem é tudo, né? A minha imagem é mais importante do que quem eu sou. Então, a imagem de um projeto é mais importante do que o que o projeto é mesmo, né? Não dá para a gente se preocupar só com isso. Todas as questões da arquitetura continuam existindo e a gente tem que acrescentar isso, porque com um projeto seu, você pode agravar a crise ambiental ou ajudar a atenuar essa crise. Você decide. Sim, e isso, né, que eu defendo bastante, é só o arquiteto que pode fazer. Né? As pessoas dizem assim, com medo de inteligência artificial, de um monte de coisa que está se oferecendo na internet, projeto por R$500, tarará. Isso não é projeto. Esses projetos que a inteligência artificial vai fazer são aqueles projetos que já não eram feitos por arquitetos. Que não eram feitos, exatamente, né? Não é projeto. Né? Então, eu não tenho medo da inteligência artificial. Não, eu acho ela que pode sim, ser usada ao nosso favor. O arquiteto tem que se capacitar, porque realmente é uma ferramenta violenta de velocidade, né? Se você pede para ela pesquisar arquitetura na Índia, no século XVII, você levar 3 meses para ter aquele resultado. Então, ela é auxiliar. Agora, ela nunca vai conseguir fazer um projeto com as 3 ou com as 4 bases que você propõe agora. Não vai. Então, para essa arquitetura, a inteligência artificial eu não vejo como ameaça. Como apoio ao arquiteto, ela é fabulosa. Fabulosa, né? Ameaça, sim, o arquiteto que desenha.
Que desenha? O desenhador de desenhador, a arquitetura vai fazer. Com ou sem diploma, né? Porque tem arquiteto e tem não arquiteto, Então, aí sim a arquitetura, a IA vai fazer. Esse ela vai fazer. Esse ela vai substituir. Vai substituir tranquilo. Bom, chegamos... viu? 40 minutos. Você viu como que vai? Eu tô aguardando o roteiro. Tá? Não, tá tranquilo. 40, tá ótimo. Então, mas eu acho que a gente, né, conseguiu fazer, né, um apanhado da vida do nosso amigo, né, desde os 3 anos. Eu vou começar nos 3, né? E com todas essas vertentes, né, do professor, do pesquisador, né, da participação. Posso falar da vertente do arquiteto? Pode falar, claro. Que você falou que o professor tem que ensinar. Sim. Durante um bom tempo da minha carreira, eu era professor, mas continuava sendo arquiteto. Sim, com certeza. Você podia falar também, só pedir você colocar a experiência de você no escritório, você e o Emanuel, que fizeram aqueles prédios. Então, isso que eu ia falar. Interessante. Eu tive algumas parcerias, assim, logo no começo da carreira, eu e o Emanuel nos associamos e criamos a EG Arquitetura, e num dos primeiros trabalhos nossos, a gente ainda incorporou mais 3 colegas incríveis, que é o Bosco, o Caju e o Inácio. E junto, nós 5 fizemos o projeto do 20 RCB, né? O 20º Regimento da Cavalaria. Legal. Na época, era o maior quartel do Brasil em construção naquela época, né? Mas eu e o Emanuel fizemos muita coisa interessante e fizemos, que está fazendo 40 anos que a gente projetou, o edifício Oliveira Lima, Lina Afonso Pena, que eu não sei a opinião de vocês, nem dos que vão assistir essa nossa fala, mas eu acho que é um prédio que envelheceu muito bem. Né? E ele tinha preocupações ambientais. Ele tem aquela forma um pouco diferente, né? Ele não é chapado, mas uma das questões ali, por exemplo, tinha a questão da privacidade, para que não tivesse uma janela de frente para outra. Tinha a questão de todos aproveitarem, de certa forma, o visual externo, mas tinha principalmente a questão da insolação. Não dava para a gente, tem as sacadas que atenuam, mas ao fazer a 45 graus, as fachadas leste e oeste diminuem 50% a absorção do calor para um clima como Campo Grande. Não é 100, né? 100, exatamente. 100, então, já naquela época a gente fez isso, né? Depois teve um período que eu e o Emanuel, cada um seguiu a sua carreira solo, e eu segui a minha também, e depois eu criei, junto com o Ângelo Arruda, o ateliê de arquitetura, né? E fizemos alguns projetos também interessantes para a época. E depois, finalmente, eu fiz uma sociedade com meu irmão, Fernando Maranhão. Ele foi meu aluno aqui no CESUP, é arquiteto em Londrina, né? Isso que eu ia perguntar, ele está em Londrina. Está em Londrina, é Habitat Arquitetura, né? E ele seguiu com a Habitat. Eu, quando fui para Florianópolis, me afastei um pouco. Mas eu fico satisfeito fiz muita coisa ruim. Fiz muita coisa que poderia ser melhor. Né? Eu vejo, né? Tenho a minha autocrítica, mas fiz algumas coisas que essa minha preocupação ambiental de hoje já estava presente assim, ainda que incipiente, ela já estava presente, e o edifício Oliveira Lima é um exemplo disso. Antes dele teve o executivo, aqui da Pegoré, o executivo Center. Foi quase simultâneo. E teve aquele financial também aqui... Praia de Itapuã. Que é aqui, né? Perto do União de Sargentos. Exatamente, ali. Né? Isso que você falou, né, de fazer uma autocrítica, né, dos seus projetos, né? Eu acho que é importante, né, pelo seguinte... a intenção de fazer bem feito, a intenção da preocupação ambiental, isso para mim é importante. Nem sempre a gente vai acertar, né? Mas eu prefiro um projeto que não acertou 100%, mas que buscou, né? Do que eu tinha um professor que falava lá no Rio, que eu falava assim, que é um projeto de cheiro, que o cara vai cheirando. Cheira para aqui, cheira ali, cheira aqui, aí sai uma coisa. Mas que não teve a intenção,
né, colocada. Quer dizer, o projeto que eu quero fazer busca isso, né? Busca conforto, busca questão climática, busca materiais. Posso acertar, mas eu acho a importância a vontade, né? O compromisso, também. Né? E nisso, os primeiros blocos do SESUP se transformando em Unidep foi projetos meus e com brisa e tudo, mas isso que você fala eu vejo com muita satisfação muitos daqueles que foram meus alunos fazendo projetos com essas preocupações e com muito êxito, né? Sim. E quando a gente falou muito de edifício, eu falei do edifício Oliveira Lima, eu diria assim que o edifício é o maior, o arranha-céu é o maior desafio para fazer uma arquitetura ambiental, né? Ele tem muita superfície externa, ele se expõe, ele não tem proteção, né? Ele, se você não cuidar, ele fica deslocado da vida urbana da cidade, né? Então, andando pelas ruas de Campo Grande, a gente vê prédios assim que ficam aqueles paredões assim, como ignoraram prédios de esquina e que não aproveitam a esquina. Então, o edifício é muito importante. E na área de urbanismo, a questão da ordenação urbana, né? Dá para fazer edifício em qualquer lugar? Teoricamente, sim, mas nem sempre é o mais adequado, né? Então, tem que haver um disciplinamento, né? É a minha opinião, que eu vejo que em Florianópolis, no bairro que eu moro, que é o Campeche, hoje lá se podia fazer o gabarito de 2,5, ou seja, 2 andares e um terceiro andar com 50%, né? E agora passou para 5,5 e está um problema lá, porque o edifício gera sombra, né? Onde não deve, capta muito calor quando não é desejável, impacta o vento, impacta visuais. Então, Campo Grande ainda é uma cidade dotada de muitas áreas livres para construir próximo ao centro, no próprio centro da cidade. O centro da cidade de Campo Grande tem poucos edifícios e o primeiro entorno também tem poucos edifícios, né? E o edifício ele tem que se preocupar, quem faz projeto de edifício tem que se preocupar muito com aquilo ali, porque não é só o lucro que vai trazer para a imobiliária, não é só a satisfação do morador, do comprador que vai morar ali, mas é o impacto que aquilo gera na cidade. Na cidade. Então, quando eu falo da sensibilidade urbana, é assim, eu sou arquiteto, preciso sobreviver no meu arquiteto, no meu escritório, vem um empresário e fala, eu quero que você faça de um projeto de edifício. Eu não vou dizer, não, eu não vou fazer porque edifício é uma solução que não é difícil de resolver ambientalmente. Mas... Pelo contrário, eu tenho que encarar esse desafio. Eu vou fazer, mas tudo... A inteligência artificial talvez possa te ajudar nisso. O que eu posso fazer para amenizar o impacto ambiental desse edifício aqui, né? Então, uma preocupação, e eu sei que tem muita gente nova aí que tem essa capacidade de enfrentar essa resposta. Com certeza. E gente que não tão nova como a gente, né? Bom, eu acho que a gente está com bom tempo, né? Então eu vou passar para a gente finalizar, passar para o Eudoro, considerações ou alguma pergunta, alguma curiosidade, aproveitar que o nosso colega tem aqui, não vem toda hora aqui, tem que... Eu tenho várias perguntas que eu gosto de falar com o Goliardo, porque ele sempre me surpreende umas coisas que me marcam. Mas surpreender todo mundo, é isso que a gente quer. Uma vez eu conversando com ele sobre Japão, e eu perguntei sobre a Catedral do Kenzo Tange, e ele me falou assim, é menor do que eu esperava. Sim. Né? E aquilo me marcou. Um amigo meu viajou para o Japão agora e falou, rapaz, olha a catedral, vê o tamanho dela mesmo, né? E eu fiquei marcado com essas conversas, né? E assim como as outras experiências que ele sempre conta, que do Vitra, a visita que você fez ao Vitra foi bem interessante. Nem se fala sobre não seria de arquitetura, mas também da caminhada de Santiago de Compostela, que foi bem interessante também. Mas uma das coisas que eu sou curioso muito um dia a gente estava discutindo sobre esse modelo urbano, né? E a gente estava aquela discussão, até o João até falou assim, a solução seria igual a Paris, 6 pavimentos para todo mundo? E eu queria, você que viveu lá,
Como é que é em Barcelona aquela situação daquelas quadras? Pode falar isso aqui? Claro. Né? É uma solução interessante ou não? Que ela tem um pátio no meio? Eu nunca tive lá, por isso. Né? É uma solução muito interessante para o clima mediterrâneo que tem ali, né? As grandes mansanas, né? As grandes quadras chanfradas, né? Isso. Que são retângulos com chanfrados, né? E com grandes pátios internos, com gigantescos pátios internos. E no começo, assim, os apartamentos eram muito grandes, né? E tinham uma frente para um lado e uma frente para o pátio interno. E eles chegavam a ter em apartamentos, e eu tenho um casal de amigos arquitetos que eu convivia lá. Ela, quando era estudante, a África Mundo veio fazer estágio aqui no Brasil e fez no meu escritório, se tornou amiga, nos encontramos na época de doutorado. Ela dizia assim, nós moramos num apartamento onde todo o edifício as pessoas viviam no verão, nos ambientes de um lado e no inverno dos ambientes do outro lado. Já viu essa coisa? Então, o plano do Cerdá, que não era arquiteto, e sim era um engenheiro de caminhos, né? Na Espanha não existia o engenheiro de civil, né? Quem faz o cálculo, a construção é o arquiteto, mas as estradas, as barragens era um engenheiro de caminhos. E o Cerdá era um engenheiro de caminhos. Mas o plano dele é fabuloso. E aquilo ali a ventilação não é tão importante, né? Então, as quadras podem ser maçudas como elas são, né? O importante é a massa térmica para captar o calor no inverno e manter ele, né? Capta durante o dia, mantém à noite, né? E no verão não esquentar tanto durante o dia, né? Então, as soluções são muito interessantes nesse aspectos. E aquela densidade, né? Mas ali você anda na rua e existe uma unidade muito grande, né? Exceto a obra do Gaudí, com toda a qualidade da obra do Gaudí, os outros edifícios eles não se mostram individualmente. Eles respeitam o conjunto, a altura. Como Paris, assim. Como Paris, é evidente, né? Porque é para formar uma cidade e não um caleidoscópico. Né? As nossas cidades são um caleidoscópico. E aí, uma grande tese da sustentabilidade, que é o seguinte, é muito mais sustentável não construir, mas muitas vezes é necessário. Agora, destruir para construir um novo quando não precisa, isso é antissustentável, né? Então, a gente vê numa cidade, que eu não vou dizer, que fica em Santa Catarina, que tem os prédios mais altos do mundo, que eu não vou falar o nome, demolindo prédios de 17 andares. Então, a gente vai para a Europa e admira aqueles prédios que existem lá há 500 anos. Aqui a gente põe abaixo um prédio de 50 anos. 50 anos a gente põe abaixo. Talvez alguns sejam tão ruins que tem que derrubar, mas todos não. Com certeza. Né? Não. Então a gente vai... imagina quanta energia, imagina quanto material que vai ali. Bom, quem sou eu para ir contra essa coisa toda, né, das pessoas que se orgulham de tudo aquilo ali? Tem coisas boas, mas tem muitas coisas extravagantes, para dizer o menos. Para dizer o menos. Né? Mas como cidade, foi uma das cidades mais interessantes que você já viveu? Barcelona? Sim. Sem dúvida. Mas eu conheci uma outra. Eu achava assim, quando eu conheci Barcelona, foi em 1994, eu com a minha esposa, a gente falou assim, se um dia a gente tiver que morar num outro lugar, vai ser aqui. E aí, em 2007, eu fui fazer meu doutorado ali. É uma cidade muito interessante. Você tem montanha, você tem praia, você tem atividades no verão, no inverno, você tem todo tipo de atividade cultural e você tem aquilo que a gente falou, a efervescência arquitetônica. E eu achava que Barcelona era um dos... Não conheço todo mundo. Nunca fui aos Estados Unidos, que você... comentou uma época. Nos Estados Unidos só conheço o aeroporto, nunca fui a nenhuma cidade americana. Mas eu achava que Barcelona era o grande exemplo de urbanidade, até conhecer Melbourne, na Austrália. Interessante. Melbourne é uma cidade de
uma urbanidade incrível. Mas é tipo, também tem um gabarito médio? Tem um gabarito médio. Se anda muito a pé também? Se anda a pé, é uma cidade que em vários lugares, até no centro, você é uma cidade, é a segunda maior cidade da Austrália, né? Perde para Sydney, mas você acha que você está numa cidade média, de porte médio, sabe? Não tem aquele impacto da metrópole, né? E um sistema de transporte, um sistema de trânsito, um sistema de parques, fabuloso, né? Barcelona tem também tudo isso que eu falei, mas Melbourne foi uma boa surpresa que eu tive, que eu achava que nada igualava a Barcelona. Interessante, bom saber disso. Né? Ok, então... Não sei, se tivesse mais tempo, até a gente falaria mais sobre o urbanismo aqui de Campo Grande, né? Mas então, vamos. É um assunto que tá borbulhando, você está acompanhando de fora, né? E você já deu um parecer já sobre o gabarito, etc., né? E sobre adensamento. Mas se você quiser complementar mais uma coisa, Guilherme... Né? Isso é a minha opinião muito pessoal. Não sou um estudioso das questões urbanas, mas é a minha opinião sobre os aspectos ambientais do urbanismo de Campo Grande. Acho Campo Grande uma belíssima cidade para o porte que ela tem. É uma cidade que funciona, é uma cidade agradável, que tem uma boa escala, mas ela tem algumas coisas assim que deixam as pessoas viverem, caminhar. Ela não é uma cidade muito caminhável. Isso é verdade. Né? O próprio centro da cidade, a Rua 14, aquilo que você... Num período do dia você só anda de um lado, no outro período você anda do outro. E nunca se pensou numa... Aliás, já se pensou, né? Sim. Uma solução urbana que resolvesse esse problema. Já se pensou e não foi para frente, não prosperou. Né? Achavam que não valia a pena. Então, assim, eu não arriscaria entrar muito no mérito do urbanismo de Campo Grande, porque eu não sou dessa área. Eu sou mais um palpiteiro nessa área. Tá bom, Eudoro? Não, tá certo. Bom, então vamos encerrar. Passo para o Eudoro, as palavras finais. Agradecendo a participação, aqui já tirando a ferrugem, porque né, eu quero trazer ele, toda hora ele fica, né? Mas... foi ótimo participar e principalmente conversar com o Guilherme, sempre a gente está aprendendo uma coisa nova, principalmente a experiência que ele tem, né? E eu acho que poucas pessoas têm a vivência de vários lugares de arquitetura como ele tem, de uma maneira tão intensa. Não tanto... Acho que só faltou agora só entrar em Nova York, agora para você entrar firme lá, né? Mas no resto, eu acho que você já pegou... Já conheceu quase tudo. Inclusive o Japão, como acho uma das poucas pessoas que conhece... Que teve bastante tempo no Japão, vendo arquitetura lá. Então é bem interessante, né? Para mim foi excelente, né? Que bom. Palavras... Olha, eu quero, antes de mais nada, agradecer esse honroso convite de estar aqui no Cal Convida, né? Eu não sei se eu tenho mérito para estar aqui, mas agradeço o convite. Quero saudar o presidente João Albuquerque por essa iniciativa. Eu acho que falar sobre arquitetura, discutir os diversos aspectos da arquitetura com os diversos olhares dos colegas arquitetos é uma iniciativa brilhante, né? Espero que a minha fala aqui tenha contribuído alguma coisa, mas é muito mais um testemunho muito pessoal de alguém que teve oportunidades na área de ensino e alguma na área profissional, né? Não me considero nem um grande professor, nem um grande arquiteto, mas uma grande pessoa, né? Uma grande pessoa eu estou aprendendo, né? A gente aprende todo dia, né? Sim. Mas eu sempre levei a sério as coisas que eu fiz. Acho que a gente tem que ter seriedade e responsabilidade. Eu sempre tive, quando entrei na sala de aula, e a sala de aula me gerou grandes amigos, né? E sempre procurei ter a responsabilidade ao fazer os meus projetos. Incrível. Obrigado. Bom, eu reforço, né, que
Você não pode não se dizer, mas eu vou dizer, né, que você realmente, a gente considera, sim, um grande arquiteto, sim, um grande professor e sim, uma grande pessoa. Né? Obrigado. E a ideia, né, desse Cal Convida é a gente ter, como você tem um artigo publicado, que isso aqui em papel ou no digital vai estar aí para sempre, né? Essa gravação também vai estar para sempre, né? A gente sabe que lá na frente vão ver, vão escutar a gente e vão perceber que às vezes daqui 10, 20, 30 anos, o que a gente estava falando aqui era tão importante hoje como vai ser muito importante no futuro. Então, acho que a ideia do Cal Convida é trazer esse assunto, essa discussão e ter esse material gravado. Né? Então, eu agradeço a participação, né, do Eudoro, do Goga, e a gente, com isso, encerra mais um Cal Convida. Muito obrigado.